Olá pessoal, mais uma vez aqui no estúdio da CMP, a gente traz para você um novo podcast, na presença em especial hoje, uma pessoa muito importante, uma pessoa muito legal aqui no nosso estúdio. Eu quero apresentar para vocês, imediato, ela que é técnica de futebol, ela que está aqui com a gente, Marli. Marli, seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio, seja bem-vinda em nosso podcast. E eu que agradeço o convite, muito obrigado. Hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho da história, né? Saber um pouquinho da origem, saber um pouquinho da Marli. Como que foi o início que você chegou em nosso bairro, né? Você já nasceu aqui, mora aqui há quanto tempo? Então, eu vim da família lá do Areião, meus pais até hoje residem no Areião. E depois, quando eu me casei, eu já mudei no Campinho. Estava 29 anos aqui já nessa luta. 29 anos 29 aqui anos no de Campinho. Uhum. Olha que interessante, né? Vamos dizer, filha do nosso bairro, né? Filha do Campinho. Nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui. Com um bom conhecimento no bairro. E falando aqui hoje, né? Nesse podcast um pouco interativo, mas a gente já entra aqui, né? Com uma posição onde você é técnica de futebol. Você leva os jogos aí em toda a nossa região, nossa cidade, vizinhas. Como é que é? Começou isso muito cedo? A gente está nisso há 16 anos já. Isso é uma coisa que a gente gosta e a gente tenta trazer os jovens junto com a gente. Porque essa é a maneira que eu achei de tirar a juventude da rua, tentar dar um melhor para eles. Porque através do esporte eu consigo chegar até os jovens. Olha que importância, né? É uma opção que hoje falta muito, né? Incentivo para o jovem, falta muitas questões nesse sentido. Então, trazer o esporte, além de proporcionar uma ótima saúde, né? Ele também traz esse benefício aí de tirar os jovens da rua, como você citou. Nosso maior incentivo é isso. O maior incentivo, né, em questão. Mas assim, começou quando? Esse interesse pelo futebol, já que a gente vê aí, né, muitos comentários. A Marli é técnica, só pensa em futebol. Mas a realidade não é isso. Eu acho que não é bem assim, não. A realidade é outra. A realidade não é assim, mas quando a gente pega uma paixão por alguma coisa, né, eu acredito que o esforço sobre aquilo vem cada vez mais crescendo, cada vez aumentando. E como foi que começou? Começou lá quando as crianças eram pequenininhas, no Campinho não tinha muito incentivo. Eu peguei a Associação de Moradores. E quando eu montei a Associação de Moradores, no Campinho já não tinha mais time de futebol. Daí onde que a gente criou o time de futebol feminino, que a gente levou para a liga, tanto que o Cafu me ajudou bastante nisso. Ele que era o técnico nesse tempo, eu era apenas responsável pelo time. Daí entrou a categoria de base. Veio desde os pequenininhos até os adultos. Tanto que a gente tem hoje categoria de base, futsal feminino, futsal masculino e futebol de campo. Essa é uma luta constante, né? Porque daí é muito time de futebol. Daí hoje eu pergunto para você, pergunto, Marli, só futebol? Não, não é só futebol, não. Marli é aquela pessoa que levanta cedo, vai à luta, trabalha o dia inteiro, chega tarde, corre para a quadra, vai treinar, volta, é mãe, sou professora também. É uma luta constante no nosso dia a dia. Você já fez parte de associação? Fiz bem lá, acho que uns 18, 19 anos, eu fiz parte da associação. E nesse tempo a gente criou esse time de futebol, e até hoje. Porque eu acho que é fácil criar uma coisa, é difícil manter o negócio. Porque tanta gente que cria, chega na hora e desiste. Eu sou aquela pessoa teimosa, que não é fácil desistir. Eu sempre vejo uma meta, precisa alcançar aquela meta. E graças a Deus eu estou conseguindo nisso. Verdade. Isso é uma boa questão, né? Que nem ela citou aí. Construir talvez é fácil. Manter que é o difícil, né? Hoje em dia, para você manter... Tipo assim, o time de futebol hoje era muito gasto. Né? Quem mexe com futebol sabe. Tem um campeonato, tem um transporte, tem a arbitragem, tudo é pago. Tudo tem um preço a ser pago ali. Então, hoje, mexer com futebol é um preço alto. A gente, mais que não tem patrocínio, é muito caro para a gente manter isso. Sim. Marli, você citou aí, né, em questão da associação, onde foi criado há esse tempo atrás, essa associação, e ela ainda permanece ativa, sendo que o bairro Campinho, né, o bairro Campinho, ele tem uma grande necessidade de ter uma associação efetiva.
A associação, para você, acha que é um funcionamento legal, até para segmentos de alguns projetos, algumas ações? Acredito que sim. Hoje a associação está inativa, né, que ela não está funcionando mais, mas através da associação a gente poderia construir muitas coisas. Ah, sim. Então a gente vê, né, que tem aí, inclusive, se as pessoas procurarem por associação do bairro aqui, vai encontrar algumas associações, talvez não em funcionamento perfeito, mas sempre a associação ela é que traz também um meio mais fácil para as pessoas fazer as buscas, né, de adquirir alguns projetos, algumas coisas. É uma pena, que nem você fala, né? Associação inativa, associação não está em funcionamento, mas a gente seguindo na questão do esporte, eu também tenho visto que você tem um imenso troféus lá, né? De campeonatos, né? Esses troféus é uma emoção a cada um que conquista, né? Eu acredito que seja muito vitorioso para você quando o seu time consegue trazer essa vitória. Cada troféu acho que tem um sentido, né? Cada troféu é diferente do outro, cada troféu é uma emoção, principalmente quando vê aquelas crianças que nunca foram, que nunca participaram, estão participando, estão ganhando. É uma alegria imensa ver no rosto deles a alegria deles. Olha que importância. Eu participei, acompanhei, né? Em alguns jogos, não é em todos que a gente vai, mas a gente acompanha, vê aí, né, o esforço que você faz ali do outro lado, inclusive a atenção é tensa, né, quando estão jogando, e ainda quando acontece, né, uma diversidade que sempre em alguns jogos acontece uma discussão. Aí a Marli se agita, né? Aí a Marli... Eu acho que a gente tem que defender aquilo que a gente acredita, né? Tem uma rivalidade, lógico que eu vou entrar no meio, vou defender o meu time, porque é nele que eu estou, né? Então eu tenho que defender. Certo, verdade. Marli, vamos falar um pouquinho do nosso bairro, né? Eu também sou aqui de Campinhos, e a gente... muita gente estão aí, né? Querendo saber mais um pouquinho sobre a Marli. E ao longo dessas caminhadas, né, da sua origem, sua existência aqui, né, há muitos anos já com a população, você já participou de questão política. O ano anterior, sendo a pré-candidata e não conseguiu chegar a êxito, né, sendo eleita. E agora? Determinada a voltar novamente a fazer a participação política? Eu acho que eu penso assim todo dia. Se for da vontade de Deus, que Deus mostre o caminho para a gente, né? Porque se não for da vontade de Deus, a gente não vai. Então eu peço para Deus, nas minhas orações, que Deus encaminhe o nosso andar, que se tudo correr bem, eu pretendo sair sim. Ah, sim. Olha que interessante, né? A gente, quando está conversando com a população, está andando, a gente vê, né, bons relatos, boas pessoas que falam a respeito de você. E nessa participação política, o que mais você vê hoje uma grande necessidade no nosso bairro? Na verdade, eu acredito que é muita coisa a ser feita aqui. Campinho hoje é um distrito com bastante gente, tanto que na termos de política todo mundo abaixa no Campinho, mas fora do tempo político todo mundo some. Campinho precisa muito de transporte público, precisa de segurança, precisa de saúde, precisa de muita coisa, precisa de emprego, principalmente. Isso é um fator, né? Que em época de política, como a gente fala, né? Muitas pessoas vêm, inclusive a gente sabe que tem diversidades de candidatos e a participarem, né, das eleições aqui municipal pela cidade de Ibaiti, e o Campinho sendo um bairro pequeno, mas por alguns mandatos, né, por algumas eleições municipais, não conseguiu levar um candidato aqui a ser eleito. E agora, né, voltando, né, o ano político, tem aí outros para participar, né, vários participantes, e a gente espera que saia um aqui eleito. Você, sendo uma possível pré-candidata, entrando na política, você tem uma visão e foco para busca de melhorias, né, em diversos setores, acredito eu. Mas qual deles que você viria hoje para a população, né, em um ponto essencial aqui no nosso bairro? Então hoje eu visaria, tipo assim, um serviço. Eu acho que grande empresa no Campinho é impossível, mas pequenas empresas, microempreendedorismo, seria possível. Tanto que a gente tem a Simoninha do tomate ali, né? Ela deu certo. Por que microempresa não daria certo no Campinho? Eu acho que é falta de união.
Falta dos grandes lá, o prefeito, dar uma olhadinha para nós, para ver como está funcionando aqui. E microempreendedorismo aqui no Campinho seria possível, sim. É um sonho que se pode tornar realidade. Inclusive, a gente está a 20 quilômetros da cidade de Baiti e hoje o povo preza muito pela segurança, né? Isso. A segurança também é um foco principal. O que você fala sobre segurança em questão? Então, a turma fala Campinho, a turma só destrói. Eu acho que não é bem assim, não. Tem uns ou outros que destrói, sim. Mas eu acho que quando você constrói uma casa e deixa abandonada, com certeza vai ser destruída. Então, o prefeito deixou a desejar muito. A construção foi uma boa que ele fez para o Campinho, mas não teve manutenção. Se não ter cuidado, com certeza vai ser destruída as coisas. Por isso que teria que ter uma segurança no Campinho, teria que ter um policiamento, mas como não tem efetivo para isso, que fala isso para a gente, então o que seria possível? Eu acho que um guarda municipal poderia trabalhar com essa hipótese, sabe? Se trazer ter um guarda municipal direto aqui no Campinho. Já que não tem policiamento, já ajudaria bastante, né? E principal também, né, Maria? Hoje, com os sistemas que a gente convive, né, que é o meio de comunicação, a internet, câmeras de monitoramento. Você não acha que seria um ponto essencial para a rua principal? Alguns pontos, né, que nem a quadra, né? Tem a quadra. A gente teve há pouco tempo aí um vândalo lá no cemitério, né? Local aqui, onde destruíram, né? Por vândalos aí. Então, um monitoramento por câmeras também seria essencial. Seria essencial também. Eu acho que Campinho é um lugar bom de se morar, porque todo mundo que mora aqui gosta de morar aqui. Não é à toa que a gente está nessa luta. Campinho tem que melhorar. Não pode ficar do jeito que está ficando. Então, por causa disso que a gente acha que tem que melhorar. A gente tem que dar condições para que as pessoas moram aqui, gostam de morar aqui e conseguem viver dignamente. Saúde. Falamos de saúde, que é um ponto principal. Também, né? Como se fala, se tem emprego, não tem saúde, como que trabalha? Então, a importância da saúde é muito essencial. O que você vê na questão de saúde hoje, referente aos atendimentos, aos postos aqui no Campinhos, né? Um exemplo principal aqui, porque quando eu falo, gente, exemplo principal aqui, porque é o seguinte, a gente está a 20 quilômetros da cidade de Baiti. Quando uma pessoa fica doente, em uma grave situação, ele precisa de acionar a cidade, né, lá até lá, para que desloquem um carro de lá até aqui e consiga levar essa pessoa lá. Não tem um atendimento prioritário ali a essas emergências. O que você veria a respeito disso? Eu acho que deveria ter mais médico, assim como tem um clínico geral direto que vem todos os dias, deveria ter o pediatra, o ginecologista, para que as pessoas daqui não precisassem ir em Baiti. E deveria também funcionar 24 horas. Em caso de uma pessoa ter que tomar soro na noite, não precisar ir lá até o plantão de Baiti, seria tudo mais cômodo ficasse aqui. É uma grande importância, né, ter esse atendimento. Eu acho que também eu vou te perguntar, relativamente, eu acho que a população também se perguntaria a respeito dessa situação. Lembramos que na inauguração daquele posto, né, o posto aqui no Campinho, foi concedido para o Campinho uma ambulância, no qual, né, deveria ser para a população. Foi concedido uma ambulância. E essa ambulância, a gente sabe que foi aí para atendimento da população. Até então, a gente não vê ela permanente aí, né? Ficar aí, não tirando aí a posição, né, do prefeito que concedeu essa ambulância, mas eu acho que essa prioridade de estar sempre aqui para atender a população, mediante a distância que está, é tão importante. O que você fala sobre isso? O que você pensa em questão dessa posição aí, a falta de ter uma ambulância ali para atender, né, ao chamado da população 24 horas? Então, a ambulância do Campinho, eu não sei para onde que foi, né? Não sei se está em Baiti, se está em Reforma, eu não sei te falar possivelmente onde que está, né? Então, quando a gente precisa de um atendimento, o SAMU vem, desloca, demora um pouquinho, mas desloca até aqui, né? A gente tem esse atendimento, né? Claro que não falta, né, o atendimento, sempre quando é acionado, vem atender a população. Visando também aí, em um determinado tempo, na área da saúde mesmo, eu vejo que a população cobra bastante. Fisioterapia no posto. Eu lembro há pouco tempo atrás, que foi concedido aí uma verba
50 mil reais, possivelmente para a agilidade de um campo ali dentro, né, um espaço ali dentro para fisioterapia. Você tem conhecimento dessa verba que foi investida nesse posto para atendimento, né, para a população? Eu tenho conhecimento porque saiu no jornal, né? Teve um jornalzinho que circulou na rua aqui do Campinho que falava do investimento que ia vir para o Campinho, né? Então agora eu não sei se está funcionando, se não está, não sei te falar o certo. É que a gente fala assim nessa relatividade porque sempre tem pessoas cobrando, né? Sempre tem pessoas aí falando em esse assunto. Mas, além disso, Marli, pode ficar à vontade de dizer também, né, alguma coisa que você acha em questão. Eu falei um pouquinho, né, em questão da nossa questão de saúde, a gente falou um pouquinho na questão de segurança, né, questão de trabalho, que foi um ponto importante. A gente tem outros fatores, né, pavimentações. A gente sabe que para entrar na política... Saneamento básico, rede de esgoto, que não tem no Campinho. Inclusive, falando em saneamento básico, rede de esgoto, a gente está sofrendo aí com a epidemia aí de dengue, né? E isso é preocupante. Muitas vezes que a gente depara aí com a rua, né? Com muita água parada na rua. Então, visando também isso... Porque Campinho é tipo assim... Campinho é um lugar de muita terra, de areia, né? Então, não tem lugar para construir mais fossa. Todas as fossas que estão construindo estão desmoronando. Então, seria interessante uma rede de esgoto aqui no Campinho. A administração atual e a anterior até veio que concedeu para o Campinho um espaço de 5 alqueires de terra, onde a gente tem espaço para aumentar, né? Trazer indústria, como você citou aí no começo, né? Talvez um espaço para casas populares, né? A cultura nossa, né? Muitas outras diversidades caberia nesse espaço de 5 alqueires. Você tem algum conhecimento? Segundo as informações que a gente tem, esse terreno já pertence ao município? Você tem algum conhecimento a esse terreno? Tudo que o prefeito diz pertence à prefeitura já, né? Que eles compraram o terreno, mas só eles podem... A gente não viu a documentação, então só eles podem falar sobre isso, né? Se é da prefeitura, se é do Reino Ferrari, de quem que é esse terreno. Porque está abandonado. 5 alqueires lá, está sem fazer nada. Eu acho que seria a hora do prefeito que entrar, independente quem entra, eu acho que seria a hora de desvisar o Campinho como melhor, né? Porque tem 5 arqueiros. Dá para construir muita coisa ali, né? Dá para ser bem feitas as coisas ali, bem aproveitado. Você teria em mente, para dizer para a gente, uma posição da sua parte, nota, de administração no nosso bairro, pelo prefeito atual? Então, na parte de construção, acho que ele foi um dos melhores prefeitos que construiu. Mas na parte de manter, ele não manteve, sabe? Sim, são 2 categorias, né? Fez, mas não manteve, né? Tem, por exemplo, como um exemplo, o campo de futebol. Nossa, ficou lindo. O bar, a estrutura, ficou lindo. Mas a grama não presta. A grama já foi removida uma vez, a grama não vai para frente. É tipo um terreirão, sabe? Mas construir, ele construiu. Tanto o posto de saúde, com um posto excelente, está feita a construção. Mas médico teria que ter um ginecologista, um pediatra, teria que ter mais função naquele posto. A quadra está feita, o sintético está feito, mas a manutenção não está tendo, vai ser destruído com o tempo. Tipo, tem muito tem muita ferrugem destruindo com o tempo. Tudo precisa ter uma manutenção, né? Eu acho que nessa parte o prefeito deixou a desejar muito aqui. Sim. Seria uma questão, então, né, que você está dizendo que todo o trabalho que ele projetou, né, que ele criou e foi em busca para o bairro, foi excelente, mas a manutenção é prioritária e está a desejar, né? Isso deixou a desejar. Tanto que nós não tem nem policiamento aqui no Campinho, né? Que é muito difícil aparecer um aqui outro. Parece que tipo uma vez por semana, de 15 dias. Tanto que está tendo tanto roubo no Campinho, né? No pleno dia, na luz do dia, está tendo um roubo mal armado no Campinho. Isso a gente há pouco tempo, né? Teve aí um comércio aqui que foi feito um assalto, né? No comércio durante o dia. Então é preocupante isso mesmo. Na realidade, Marli, você não vai ser uma candidata a vereadora, né, caso venha a ser eleita, não somente do Campinho, mas, né, da cidade de Ibaiti, vai pertencer lá à Câmara Municipal,
e você vai atender a todas as demandas, né? Tanto Campinho, Vila Guaí também, ajudar a assinar projetos, criar projetos, e visando isso, talvez, né, aqui a gente já fala assim, não vou deixar aqui a expectativa para mais para frente você voltar aqui e falar para a gente, mas você já tem assim em mente algumas posições onde você vai criar projetos, vai buscar projetos, porque, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, muitas vezes eu consigo ouvir aí que as pessoas falam, né, Marli, olha, desculpa a palavra aqui, as pessoas falam assim, a Marli pensa muito em futebol, ela é futebolista, tudo bem, hoje é um trabalho seu, mas eu quero ouvir como a população, qual seria a sua mente focada em uma demanda, né, caso você venha a ser eleita, para a busca de melhorias para o bairro. Então, acho que o futebol está no sangue, isso ninguém vai tirar. E é uma coisa que deu certo, uma coisa que eu consigo fazer sozinha, não depende de ninguém, graças a Deus. Eu vou à luta, eu vou lá, entro no campeonato, eu consigo pagar os campeonatos, consigo levar os meninos. Então, essa coisa é minha. Eu acho que a gente tem uma meta, e essa meta é atingir o futebol, isso não vai mudar. Mas como que eu vou ficar num lugar, né, que está acabando, que não tem um trabalho, que não tem nada? Como que vai ficar meus atletas? Daqui a uns dias não tem atleta. Eu tenho que ir para a luta. Eu tenho que conseguir onde que possa dar condições para eles trabalhar, para eles resistir. Eu acredito muito, que o Campinho melhorando, muita gente que foi embora vai voltar para o Campinho. Eu acho que o futebol já está na veia, sabe assim? A gente já gosta disso. É uma coisa que vem dando certo, né? A gente está com vários títulos, vários campeonatos que a gente ganhou. É uma coisa que eu não dependo dos outros. Eu consigo pagar os campeonatos, consigo bancar. É uma coisa minha, que não é independente. Mas como que eu vou ficar se no Campinho não dá condições para os meus atletas trabalhar? Daqui a uns dias não vai ter atleta, daqui a uns dias não vai ter time de futebol. Né? Futebol é uma coisa que eu consigo tocar sozinho. Mas as outras coisas, a gente não estiver envolvido no meio da política, não consegue. A gente vira um Zé Ninguém. Ninguém dá ouvido para a gente. A política faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia normal. Cada dia que a gente tem que pensar nisso. É difícil? É difícil. Mas nada é impossível. Se a gente tiver a união do povo, tudo é possível. Não adianta a gente querer fazer uma coisa sozinho quando a população não apoia. A gente tem que ter o apoio da população. O vereador não consegue fazer nada se não tiver o apoio. Então, eu acho que é uma coisa conjunta, né? Uma coisa que tem que envolver a sociedade, a comunidade, para dar certo. Mesmo pouco tempo antes de chegar a época das pessoas já começar a se manifestar politicamente, já se vê algum comentário que você estaria impugnada, que não poderia sair mais, e fica aquela conversa no ar. Fica aquela dúvida. Fica aquela dúvida, né, para a população. Você acha que tem pessoas que querem atrapalhar a sua posição política? Com certeza, né? Eu acho que a política é tudo um jogo, cada um tenta derrubar o outro. Sabe? Eu vejo a política assim, focado, eu foco para frente, eu não tento olhar para trás, sabe? Meus adversários que vão à luta, que tentam fazer o que eles possam, sabe? Eu não estou incomodado com isso, mas tem muita gente incomodada com a gente, tem. Nesse que você falou agora, impugnada, tem um boato que saiu, que estava impugnada, mas é tudo mentira, gente, não tem impugnação, não. Tanto que a candidatura não foi registrada. A candidatura se registra dia 15 de julho. Ah, sim. Ô Marli, vendo também o seu trabalho efetivo com a comunidade, já sendo moradora de longo tempo, há pouco tempo eu vi que você participou de algumas ações aqui no bairro. Uma delas, eu até vou citar aqui, foi de uma criança, né, que teve uma grande necessidade de um apoio e a população todas ajudou, né, inclusive outras pessoas que também vão ser aí um pré-candidato, deram seus apoios, né, fazendo algum efetivo. Mas há pouco tempo também houve uma situação aí, né, no bairro, onde aconteceu dentro de uma residência, via queimar, pegar fogo, e você tomou a frente nessa situação, ajudando ali, né, a coordenar, a construir o imóvel, tudo. E a gente recebeu aqui no nosso estúdio, argumentos, comentários, onde as pessoas pensavam que você ia levar isso politicamente. O que você fala em questão? Eu acho que é uma coisa, ação social, não tem nada a ver com política. Mas se todos os pré-candidatos que acham que é política, construíssem uma casa aqui no Campinho, quanta casa a gente teria?
É fácil falar, o difícil é fazer. Tipo, assim, os políticos falam muito, mas na hora de agir, eles não reagem. Tipo, eles ficam parados. Então, se todos os pré-candidatos acham que a construção da casa lá foi para a campanha, que todos fizessem a mesma coisa. Teria quantas casas no Campinho? Eu vou te falar um pouquinho. Quando queimou aquela casa, eu fui procurado por uma amiga minha para me ficar responsável. Na hora eu fiquei com um pouco medo, sabe? Porque é muita responsabilidade você construir uma casa. Mas, e graças a Deus, com a ajuda de todo mundo que colaborou aqui do Campinho, gente de fora que doou, cada dia foi pecinha, cada dia Deus foi ajudando nós, e graças a Deus a gente conseguiu construir a casa. Tanto que a gente entregou faz um mês e pouquinho, a família já está morando nessa casa, sabe assim? Mas foi uma ação conjunta. Foi os pedreiros que doaram os dias, foi um que doou um tijolo, doou um cimento. Então, foi uma ação em conjunto, não foi nada a ver com política. Mas se tem alguém que acha, a gente não pode agradar todo mundo, né? Não, isso é uma realidade, né? É, a realidade. Porque a gente, quando faz um bom trabalho, que nem você apresentou aí, falando dessa ação social, né? Ajudando, participando junto. Às vezes eu posso até dizer assim, né? Participando, porque somente não foi só você, não, foi a comunidade, foi né? a comunidade junto, foi diversas pessoas foi bastante doação que a gente teve. Que fizeram as doações. Então, quando acontece isso, relativamente as pessoas acham que é política, coloca política para o meio, e eu acho que mesmo bom que se todos os políticos fizessem isso, né? Todos os políticos querem sair, todos os pré-candidatos querem sair na campanha, fosse lá pegar a sua ação. Tem muita gente precisando de casa no Campinho. Tem muita Tanto gente. que eu quase todo dia tem alguém falando, Marli, você ajuda a construir minha casa? Mas eu não consigo construir sozinho. Né? A gente precisa de uma ação da comunidade, precisa de uma ajuda. É muito pedido de ajuda. Então, eu passaria para os outros pré-candidatos. Né? Essa responsabilidade. Se alguém quiser construir mais uma casa, tem muita gente precisando, eu dou até o nome das pessoas que estão precisando para eles fazerem essa mesma coisa que a gente fez. Tanto que a turma fala que eu sou só futebol, porque eu não sou de postar em redes sociais. Tipo, eu dou uma cesta básica, ajudar um para ir no médico, ajudar outro. Eu não sou de ficar postando. Tudo que a gente faz, do coração, a gente não tem que postar para os outros saber. Eu acho que aquela pessoa que recebe de você, ela sabe que recebeu de você, que você deu de bom coração. Tanto que a turma não vê esse outro lado meu, e só vê jogo de futebol. Mas não é, porque esse outro lado meu eu não posto. Sabe? Eu guardo para mim, entre eu e Deus. Chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo, e eu gostaria muito, né, que contar com a presença de você aqui novamente no nosso estúdio. Logo mais aí já vai estar lançando aí, né, possivelmente diversos candidatos, outros também está à disposição para participar com a gente, mas daqui a pouco tem uma galera chegando por aí, né, o pessoal que quer participar, quer falar um pouquinho das suas relatividades. E eu acho que aquela caixinha de surpresa, né, Marli? Vamos deixar ela para mais para frente. Deixa acontecer, seja que Deus quiser. Vamos deixar ela mais para frente, vamos falar depois em questão aí de projetos, né? Projeto efetivo, determinação realmente, né, para o bairro. Muitas vezes as pessoas pensam, né, da gente falar aqui algumas perguntas puxadas, mas a gente não tem pauta de pergunta, a gente fala diretamente, né, conversando, levando um pouquinho do conhecimento para a população. E a gente vai trazer aqui novamente aquele bate-papo e falar, sim, realmente de uns projetos, né, caso você venha estar mesmo na participação política aí, então a gente aguarda aí novamente uma participação sua no nosso estúdio. Eu que agradeço a você, espero estar na próxima. E se você quiser falar com o pessoal, deixar mais algum recadinho, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade também. Então, a gente acha que é a hora de ter união no bairro, é a hora do povo se unir, independente quem sai candidato aqui, quem vai ter um monte de pré-candidato, que vote no candidato do Campinho. Pelo menos você tem aonde cobrar e tem aonde brigar. Voto de fora, não vai votar os candidatos que vêm pegar voto. Cadê que apareceram? Ficou 4 anos, a gente ficou abandonado. Então, pense com carinho, tem grandes nomes aí que acho que pode ser boas pessoas, que estão saindo na política, que dê um voto de confiança para esse pessoal daqui. Na compra de voto, não faz 4 anos. 50, 100 reais, você gasta na hora. 4 anos são muito tempo sem nenhum representante aqui. Eu acho que essa importância, né, porque chega a época de política, muitos que vêm, falo aqui diretamente para vocês que acompanham, muitos que vêm batem no portão de sua residência e quer dizer para você as relatividades da boa busca,
em ajudar a população. Eu acho que a gente tem que ver, né, Marli, enxergar com clareza esse bairro que está esquecido por um determinado tempo, pela falta que você falou aí, talvez da união. Eu te cito um exemplo para você. Na construção da casa lá, teve ação social, vereadores, gente, para ajudar a gente, foi 1 ou 2 que doou. O resto, sequer respondeu nós. Vereador que é vereador hoje, então eles já foram eleitos 4 anos atrás, eles nem precisam pedir voto, é só mostrar que eles fizeram. Já são eleitos, né? Cada um mostrar que fez, já está eleito. A população vai ver o que eles fizeram, nem precisa pedir voto. Bacana, né, gente? A gente está aqui hoje com a Marli, na participação. A gente falou em algumas questões, né, algumas participações aí dela, com o trabalho relativamente aqui no bairro. Esse trabalho que eu falo é um trabalho de paixão, né, Marli? A gente fala em paixão quando você citou aí do esporte. Também deixo em aberto aqui, né? Se você quiser falar mais alguma coisa relativa ao esporte, esteja à vontade, pode falar também para a galera, alguma coisa relativa ao esporte, que você ainda mencionou com a gente logo antes ali, né? Pela sua posição de estar aí trabalhando com esse grupo, com essa galera do esporte. Se você quiser dizer mais alguma coisa, pode. Eu acho que tem aquele ditado, né? Que Marli é Marli do esporte, Marli só de futebol. Eu acho que não é bem assim, não. Sabe, se o futebol é uma coisa que eu consigo ter visão e consigo comandar, sem depender de ninguém. Mas se a gente não lutar por um campinho melhor, por um campinho que a gente gosta de morar, o que vai ser da nossa juventude daqui a uns tempos? Né? A gente tem um sonho grande de poder melhorar esse lugar, de poder contar com a juventude, que isso possa formar um cidadão de bem. O esporte, em primeiro lugar, é tentar formar cidadãos de bem, para ser homens bem, homens trabalhador, que respeita o próximo, que não vira um vândalo. Esporte é isso. Esporte é a construção de uma sociedade. Cada dia que a gente vem à luta, sabe assim? Eu sou futebol, eu gosto de futebol, sim. Mas o meu maior objetivo é criar cidadão de bens, construir, ser uma partinha, ser uma película do bem na vida deles, para construir. Nossa. Falando nisso, você também atende o grupo jovem, né? Além do grupo mais adulto, você faz o treinamento com as crianças? Tem algum treinamento já? Sim, a gente tem a escolinha de futebol, né? Daí tem a categoria sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. As categorias de base. Todas essas categorias é formada com crianças daqui. Atletas do município. Do município. Do município. Uhum. Olha que importância, gente. Então, eu acho assim, é quase uma porta digamos assim, de sonhos, né? É uma porta de sonhos. Porque muitas daquelas crianças que vão participar, dos jovens e outros, eles querem buscar sempre por uma posição mais alta, né? Então, se você hoje é uma técnica que traz essa formação deles, amanhã eles podem estar disputando um campeonato. Tanto que hoje eu falo que eu sou a segunda mãe deles. Porque vocês estão na rua, sabe, assim, fora de hora, eu vou lá, vai embora, fulano, vai para casa, vai descansar, sabe? Sempre eu estou olhando. Então, pessoal, vocês acompanhou com a gente hoje a presença, né, da Marli aqui com a gente no nosso estúdio. Só tenho a agradecer pela participação e, assim como ela, quero convidar você que está aí, né, do outro lado acompanhando, você tem interesse politicamente também, né, entrar na política, ou não só política, mas também quer estar aqui com a gente para conversar com a gente, falar um pouquinho das relatividades, falar um pouquinho do bairro, falar um pouquinho da comunidade, em questão de saúde, pavimentação, projetos, entre outros, esteja à vontade, a gente aguarda a participação de cada um que tenha esse interesse. Marli, quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui com a gente, né? Volte sempre. Eu que agradeço o convite. O estúdio está aqui com as portas abertas para receber você. E eu acredito que em breve a gente vai ter boas notícias aí, né, pessoal? A Marli já falando firme aí em questão política. E eu acho que aquilo que a gente comentou, o povo, eu acho que eu nem vou deixar, eu vou deixar ela responder pela minha pergunta. Qual seria o seu recadinho para a população do Campinho, em visão, olhar com mais atenção para os candidatos do bairro? Mais uma vez, ela já falou isso, mas eu quero ouvir novamente seu recadinho, né, que o povo daqui precisa olhar com muita atenção aos candidatos que estão dentro do bairro. Eu acho que cada um tem que olhar, sabe, para os candidatos, quem faz alguma coisa, quem não faz, qual o plano que ele tem, qual a proposta dele, sabe assim? Qual o agir, o que ele fez para nós até hoje, se ele é uma pessoa do povo, se ele é uma pessoa parada, se ele é uma pessoa que só pensa no salário, tem que ver tudo isso. É isso aí, pessoal. Ficou aí, então. Eu agradeço. Muito obrigado, Marli, pela sua participação. Eu que agradeço. E a gente
volta aí em breve em outro podcast.